Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós, nesse dia 24 de novembro de 2021, graças a Deus, né? Estamos aqui em perseverança, em vigilância, né? Caminhando em obediência, guardando a fé e a esperança, né? Para aquele grande dia, né? Do arrebatamento da igreja. E amém, né? Estamos aí, vamos lutar, vamos andar pelas veredas direitas, imitando as virgens prudentes, né? Que imitaram o Senhor Jesus, né? Para honrar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. E amém, né? Vamos continuar aí com a nossa pequena história aí da igreja, né? Que também se confunde com a história do cristianismo, do catolicismo romano, do protestantismo. Mas é exatamente isso que nós estamos querendo, né? Identificar a igreja no meio de todas essas coisas que aconteceram aí nos anos que nós estamos vendo, né? Estamos aí entre o ano 100 a 200, 250, né? E estamos falando aqui dos polemistas, né? Que foram aqueles irmãos, né? Que creram, que confessaram o nome do Senhor Jesus, que se inscreveram na igreja e que começaram a colocar o prumo, né? O esquadro naquilo que estava acontecendo na igreja, ou seja, conforme nós vamos ver, né? Ou seja, pessoas de outras religiões que vinham para a igreja, que criam e traziam lá as suas opiniões, né? Traziam lá os seus estercos, como dizia Paulo, né? Suas opiniões particulares, como também os filósofos, né? Os sábios, né? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Então, um dos polemistas que nós já vimos ontem foi o tal de Irineu, né? Ou Ireneu. Esse Irineu, ele chegou a ser bispo, né? Lá na cidade de, hoje, é Lyon, na França. Então, ele foi um polemista anti-gnóstico. Então, vamos ver o que é esse gnóstico aí, né? O gnosticismo foi a grande doutrina, digamos assim, que penetrou na igreja, né, nos primeiros séculos, né, no primeiro século, né? Então, esse Irineu, ele viveu entre os anos 130 a 200. Ele é lá de Esmirna, né? Aí de Esmirna ele foi para Roma, depois foi para Gália, lá na França, né? Onde tem essa cidade aí chamada Lyon. E lá ele foi escolhido bispo por volta do ano 180. Então ele foi bispo de Lyon, lá na França, né? Quando a gente faz a pesquisa no Google, né, na internet, com o nome dele, né, Irineu de Lyon, aparece 141 mil resultados. É muita coisa, né? Aí tem escritos dele, tem críticas, tem elogios, tem tudo que se possa imaginar a respeito de Irineu de Lyon, né? Então a tradição aí dos historiadores conta que o Irineu tenha conhecido Policarpo de Esmirna, né? Que foi discípulo de João, né? Do apóstolo João. E a sua obra, a obra do Irineu, a sua obra mais importante é chamada de, é um livro, né, que ele escreveu, que chama, em português, Contra as Heresias, né? Então, a igreja naquela época já estava tratando essas coisas, muitas coisas, como heresias. E nós vamos ver aqui
que heresias são essas, né, principais, é claro, e que, na verdade, elas traspassaram aí os tempos, né, porque até hoje tem aí essas heresias por aí. Então, contra as heresias, em português e em latim, que foi o que ele escreveu, chama-se Adversus Hereges, né? Então, essa sua obra, ela combate basicamente o gnosticismo, certo? Então, nós vamos ver o que é, né, esse gnosticismo. Então, ele identificou primeiro, a primeira coisa que ele fez foi identificar quem eram os ensinadores, né? Quem eram as pessoas que estavam ensinando o gnosticismo, né? Cristãos, pessoas que tinham crido na igreja e que estavam se denominando como cristãos gnósticos, né? Então, teve um deles aqui, então as pessoas e grupos, né? Havia um monte de grupos, um monte de pessoas que eram liderados por essas pessoas. Ele cita primeiramente um rapaz aqui chamado Basilides, né? Então, Basilides foi um dos que vieram do gnosticismo, né? Que está sendo tratado e foi tratado pelo Irineu como uma grande heresia. Nós vamos ver por quê, né? Aí ele diz o quê? Que as doutrinas filosóficas e teóricas eram mais importantes do que os ensinos da tradição cristã. Então, para o Basilides, né, um dos líderes aí do gnosticismo, ele dizia que as doutrinas filosóficas e teóricas elas eram mais importantes do que os ensinos da tradição cristã. Mais importante do que a palavra, mais importante do que os escritos, né, dos apóstolos. O plano dos gnosticistas estava na especulação, né? Então eles eram especuladores, porque eles eram filósofos teóricos que não tinham testemunho nem prova do que eles falavam, né? Então esse Basilides, ele tinha envolvimento direto com a filosofia, né? Lá dos gregos, né? Certo? Pitágoras, Platão, né? E especulava sobre as questões dos judeus e dos cristãos, né? Ele atuou nos impérios, né, do Adriano Imperador e do Antonino, né? E a cidade que ele atuou foi lá em Alexandria, né? No norte do Egito, né? Nos anos 117 até o 161. Então, o que ele afirmava, o Basilides? Ele afirmava que havia dois princípios na criação, no mundo, no universo, né? As trevas e a luz. Aí ele dizia que as trevas se uniram à luz e aí surgiu a criação. Presta atenção, né, irmão? O que o Basilides estava dizendo? A teoria dele era essa aí. As trevas se uniram à luz e aí surgiu a criação. Aí ele diz que o mundo nasceu do nada, após a vontade e a palavra de Deus. Quer dizer que ele ainda falava em Deus também, né? E Deus lançou as sementes cósmicas que possibilitaram o desenvolvimento da criação, né? Ele foi o primeiro pensador cristão a desenvolver uma teoria da criação a partir de Deus, né? De Deus. Sem um artífice humano, né? É um negócio difícil de entender, né? Porque, na verdade, o artífice humano nunca apareceu, a não ser nas religiões pagãs, né? Nunca apareceram na criação. Mas, vamos ver aqui o que ele pensava, né? Então, ele
foi, segundo o historiador aí, foi o primeiro pensador cristão. Ele era cristão gnóstico, né? Que desenvolveu essa teoria da criação a partir de Deus, né? Mas nós vamos ver que Deus é esse aqui que ele vai nos falar aí na frente. Mas nós vamos parar por aqui hoje, né? Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo para continuarmos aí nessas teorias, né? Amém, né?